Olá, galera da disciplina de Língua Portuguesa 1. Nós temos aqui o primeiro vídeo do segundo bimestre e o assunto vai ser classicismo, figuras de linguagem, e vamos também aprender os passos necessários para a elaboração do resumo. Então, um conteúdo aí todo conteúdo é importante, né? Mas este conteúdo é importantíssimo, digamos assim. Aproveitem o vídeo e a aula e bons estudos. Temos aqui um desenho do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Então, nós temos aí o homem com, né, os braços abertos. Ele está em duas posições aí dentro de um círculo, né? Isso vai nos dar uma visão bem superficial, tá, gente? Não vamos entrar em detalhes aí sobre a técnica do Leonardo da Vinci, que era uma técnica muito evoluída para sua época, né? Por exemplo, a Mona Lisa que ele pintou era um quadro em 3D, sem tecnologia nenhuma. Ele fez isso à mão, lá por volta de 1500, 1570 mais ou menos. Então, Leonardo da Vinci foi um pintor muito à frente do seu tempo. Então, vamos observar aí o homem vitruviano e também responder as questões que seguem. Aqui nós temos 5 questões sobre o desenho do homem vitruviano. Temos também um quadro aí no meio, cujo título é Ciência e Arte. Vamos fazer a leitura, pausem o vídeo, respondam as questões. Posteriormente, vocês vão receber as respostas, como foi feito no primeiro bimestre. Nós temos aqui o contexto de produção e recepção do classicismo. Temos aí uma breve definição do classicismo como um período, né, como um movimento que aconteceu num período de transformações na ordem socioeconômica, um período de muitas invenções. Então, o Leonardo da Vinci foi um grande inventor. A produção clássica, né, classicista, digamos assim, ela circulou nas universidades, além das cortes, né, ela circulou nas universidades portuguesas, frequentadas cada vez mais por filhos da burguesia mercantil, que buscava pela aquisição de bens culturais ser aceita pela nobreza. Então, a figura-chave do humanismo em Portugal foi o poeta Sá de Miranda, né, que trouxe, né, inovações da Itália, onde ficou por um determinado período de tempo. E mais o grande expoente, né, e também um dos maiores escritores de todos os tempos foi Luís Vaz de Camões, que nós vamos ouvir falar bastante dele durante esse primeiro capítulo aqui do classicismo, né? Então, temos um quadro aí à direita, né? A imprensa com tipos móveis, uma grande invenção do Renascimento, que foi a Bíblia, né? Inventada por Gutenberg, um alemão, no ano de 1455. Então, foi uma invenção que proporcionou reproduções mais rápidas, baratas e em quantidade muito maior. Talvez seja aí o surgimento das gráficas, né? Então é isso, galera, vamos lá. Então nós temos aqui o classicismo que vem com uma outra perspectiva de entendimento aí do ser humano, né? Então o ser humano vai ser colocado como o centro do universo, né? Através de uma corrente chamada antropocentrismo, contrária ao teocentrismo lá da época medieval. Então a produção durante esse renascimento, né? Lá dos séculos XV e XVI, a produção, a estética literária, artística e filosófica, né? Então ele vai imitar um pouco a cultura greco-romana com seus mitos aí, né? Com sua cultura clássica, né? Daí o nome classicismo, né? Ele vai privilegiar a produção mais técnica das artes, digamos assim, né? Inclusive um grande expoente dessa época foi o Leonardo da Vinci, com várias invenções, né? Então, igual eu falei anteriormente, o Leonardo da Vinci ele fez uma obra, né?
digamos que é o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa. Ele fez ele pintado à mão e com tecnologia 3D. Então, só para vocês terem uma ideia aí, lá nos anos de 1500, no século XVI, ele conseguiu fazer uma pintura 3D com o pincel. Então, um grande talento desse pintor, né? Inventor, né? Temos aí à direita, nós temos aqui algumas informações sobre o arquiteto florentino Filippo Brunelleschi, usando também técnicas de construção da antiguidade romana, né? Então vocês pausem o vídeo, façam uma leitura nessa informação técnica aqui do quadro, né? Do quadro em amarelo, né? E vamos seguir. Então aqui nesse quadro nós temos a introdução a um trecho do canto 5 dos Lusíadas. Então, os Lusíadas é a obra, digamos que é a obra que representa, né, o período conhecido como classicismo. É uma obra do poeta português Luís Vaz de Camões, que conta a glória dos portugueses, né, na sua expansão ultramarina. Então, aqui nós temos a introdução que vai descrever esse gigante Adamastor, né? Então ele tem aqui características, né, como horrendo e grosso, né, disforme, né, grande, né, uma criatura que colocou grande medo, né. Então é uma criatura que provocou vários naufrágios, perdições de toda sorte. Sorte aí está no sentido de tipo, tá? Então vocês vão comparar essa palavra sorte com sortido. O que é uma coisa, o que é, por exemplo, uma mesa sortida, é que tem coisa de toda sorte. Sorte vem se relacionar com o tipo aqui nesse caso. Que nós vamos ter um diálogo entre o navegador Vasco da Gama e o gigante Adamastor. Aqui na verdade ele vai se revelar como o cabo, conhecido como Cabo das Tormentas, que eles chamam de Tormentório, né? Então ele vai dizer o nome dele, que é Adamastor, né? Ele vai dizer que foi na guerra, né? E conquistou as ondas do oceano, que foi capitão do mar, né? E que buscava a armada de Netuno. Então aqui na terceira parte do trecho do episódio do gigante Adamastor, ele vai relatar, né, a sua frustração em pensar ter avistado sua amada, a deusa Tétis, né? Ele nutriu uma paixão por essa deusa, né? E uma paixão que não foi correspondida, né? Devido às suas feições não muito atraentes à visão, né? E ele vai contar, né, em prantos, né? Ele chora para Vasco da Gama aí, né? Dizendo, né, relatando o fato do abraço no monte, né, no monte rochoso que ele deu pensando ser a deusa, né? Pensando ser a deusa, ele estava inebriado de paixão. Então ele chora aí, né, para Vasco da Gama e permite a passagem da fragata, né, portuguesa, né, da esquadra marítima portuguesa, né? Então Vasco da Gama prossegue sua viagem, né? Autorizado pelo gigante Adamastor, né? Que nada mais é, na realidade, do que o Cabo da Boa Esperança. Nós temos uma informação aí no quadro ao lado, né? Tem esse mapa aí, onde fica a localização desse Cabo da Boa Esperança, chamado inicialmente por Bartolomeu Dias de Cabo das Tormentas, né? Porque lá é um lugar onde existiam muitos naufrágios, né? Então, Vasco da Gama, né? Conseguiu chegar à Índia em maio de 1498, né? Ele abriu essa rota direta para a Ásia, né? E contribuiu para que Portugal se tornasse um dos mais importantes países na Europa nessa época aí. Abaixo nós temos um glossário, né?
com um significado de fado, que é destino, abundância, alçado e outras palavras que vocês vão a consultar aí de acordo com a sua necessidade ou inclusive a gostosa curiosidade. Aqui nós temos 5 questões sobre o episódio do gigante Adamastor, tá, gente? Um episódio bem famoso, né, gente, nos Lusíadas, abordado por vários vestibulares aí. Questões do Enem também, atualmente ainda abordam aí este episódio, né, que é uma mistura de fantasia e realidade, né? E vocês vão aguardar a resposta desse exercício. Aqui nós temos mais uma questão sobre o episódio do gigante Adamastor e um soneto aí do Camões. Vamos pausar o vídeo, né? Fazer a leitura. Eu vou ler para vocês aqui. Quem vê, senhora, claro e manifesto o lindo ser de vossos olhos belos, se não perder a vista, só é em vê-los, já não paga o que deve a vosso gesto. Este me parecia preço honesto, mas eu, por de vantagem merecê-los, dei mais a vida e a alma por querê-los, donde já me não fica mais de resto. Assim que a vida e alma e esperança, e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só levo, porque é tamanha bem-aventurança, ou dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Olha aí o soneto apaixonado aí do eu lírico, né? Lembra que a gente deve chamar de eu lírico, tá, gente? A partir do momento que há a produção, né, poética aí, Camões sai de cena e entra a entidade chamada eu lírico para se responsabilizar pela voz do poema. Aqui nós temos mais 3 questões que vocês também devem fazer e esperar as respostas. E tem um box aí chamado o soneto e as rimas, né? Que vai explicar a origem do soneto aí, né? Lembrando que os sonetos são poemas, né? Compostos de 4 estrofes, sendo geralmente 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Também podem haver sonetos com 4 estrofes, com 4 quartetos, ou seja, 4 estrofes de 4 versos, né? Vocês têm aí um esquema de rimas, tá? Parem aí, pausem o vídeo e analisem esse esquema de rimas, né? Se o primeiro verso rima com o segundo, se o primeiro verso rima com o terceiro, né? Se as 2 estrofes finais, como que é feita essa rima dentro do soneto. Vamos observar, né? Vamos olhar aqui este quadro falando do neoplatonismo renascentista, né? Uma perspectiva do amor na perspectiva neoplatônica, né? Vai falar do mundo das ideias, né? Vai falar do mundo sensível, do mundo inteligível, né? De acordo com o filósofo Platão. Pausem o vídeo, analisem aqui este texto complementar, tá? Vamos ver aí o que Platão, qual era a teoria de Platão sobre esses 2 mundos aí. Isso é muito importante, tá, gente? Isso orienta uma série de pensamentos contemporâneos aí, as ideias desse filósofo aí que viveu dos anos 5 dos séculos, né, 5 ao século 4 antes de Cristo. Aqui nós temos um resumo dos principais pontos vistos aqui no classicismo, né? Então nós temos aí que, por meio do estudo de um trecho do canto 5 do poema épico, o trecho do gigante Adamastor, que nós vimos, né? Nós vimos que nós podemos perceber que o homem vai ser a medida de todas as coisas, né? A visão de mundo predominante vai ser a antropocêntrica, né?
Tanto mitos greco-latinos quanto elementos da tradição cristã estão presentes nas produções artísticas desse período. A concepção do amor era orientada pelo neoplatonismo renascentista, perspectiva pela qual a mulher amada era considerada um ser superior e uma fonte de virtude, e o amor era idealizado e desvinculado dos prazeres físicos e sensoriais. Havia o predomínio da razão, considerada capaz de conduzir à harmonia e ao equilíbrio das ideias. Então houve o cultivo de formas poéticas como o soneto e a epopeia, bem como o emprego da medida nova, versos decassílabos. Nós temos aqui um texto sobre as novas ideias e novas atitudes de mundo no Renascimento. Pause um vídeo, vamos ver que ideias eram essas, né? Como os intelectuais na época renascentista, como houve uma certa revolução intelectual aí, né? Guiada pela razão, guiada por esse antropocentrismo, né? Aqui neste texto vamos entender a contribuição que é uma invenção de Galileu Galilei, né? A luneta astronômica trouxe para a matemática e o domínio da natureza. Pausem o vídeo, gente, leiam esses textos complementares, que isso é muito importante para ampliarmos o nosso entendimento sobre esta época que é o Renascimento, né? Uma época de grande revolução na história mundial. Nós temos aqui dois trechos, né? Um fala sobre a igreja no Renascimento com a perspectiva do chamado humanismo cristão, né? Fala um pouco da obra do Erasmo de Roterdã, da obra Elogio à Loucura, e o outro trecho fala do mecenato, que é a nova camada, né? A nova camada burguesa, né? Que nasceu, né? Pretendendo impor-se socialmente e combatendo também a cultura medieval. Depois desses trechos, nós temos 4 questões que vocês vão receber as respostas posteriormente. Que nós temos retirado lá do soneto do Camões, 3 versos, né, do soneto: assim que a vida e alma e esperança e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só levo. Temos a explicação que o poeta poderia ter empregado a vírgula, né, para ligar os elementos, né, ao invés de ficar repetindo a conjunção e. Então, essa conjunção e foi empregada 4 vezes, né? Mas ele preferiu ligá-las com a palavra e para tornar o texto mais enfático, né? Então, ele usou um recurso chamado de polissíndeto. Síndeto vem de conjunção, ou seja, ele usou, digamos que um conjunto de conjunções aí, né? Sendo a mesma conjunção, né? Então, ao final do parágrafo aí nós temos, né? Ao final do parágrafo, desculpa, no último parágrafo nós temos que esses recursos expressivos que buscam produzir sentidos não convencionais ou não literais, como a gradação e o polissíndeto, então são tradicionalmente chamados de figuras de linguagem. Então, essas figuras podem se dar no nível fonológico, morfológico, sintático e semântico. E vamos estudar algumas figuras de linguagem a partir de agora. Então, aqui nós temos mais um conceito de figura de linguagem, como recursos, palavras, expressões, repetições, utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos, né? Figura de linguagem, né? É o que forma a famosa linguagem figurada, né? Então, nós temos aí alguns versos de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, lá ao final do texto, nós temos que observar que nos versos o eu lírico procura definir o amor. De novo, gente, não é o Camões que está definindo o amor, é o eu lírico, mas não faz de modo objetivo, conceitual, e sim de modo figurado, associando o amor a fogo, ferida, contentamento e dor. O eu lírico sugere que ele queima, alegra e dói. Aqui nós temos 3 figuras de linguagem: a comparação, a metáfora e a metonímia. A comparação e a metáfora vão ser diferenciadas pelo uso de uma conjunção.
Lá acima nós temos: amor é como fogo que arde sem se ver. Ali nós temos uma comparação. Vai ser apenas um paralelo, né? De dois termos com sentidos diferentes, né? E já a metáfora não, vai ser emprego de uma palavra no lugar de outra, né? Vai ser, por exemplo, eu vou conceituar o amor a partir do conceito de fogo. Então, o amor é fogo que arde sem se ver. Isso vai ampliar aí o meu entendimento, né? A respeito do que eu estou falando. Já a metonímia vai ser, né, conforme a definição diz lá ao final, é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra com base em uma relação de interdependência. Temos aí os versos, né, do Castro Alves, né, laço de fita. Então, esse laço de fita, nós veremos aí que se refere à própria mulher amada. Então, isso é a metonímia. Aqui nós temos vários tipos de metonímia, né? Vários tipos de substituição, ou seja, eu tenho a substituição da obra pelo autor. Quando eu pergunto: você já leu Machado de Assis? Então eu estou falando da obra e não do autor. Do produto pela marca também é metonímia. Passe Bombril para tirar a mancha. Na verdade você vai passar palha de aço. Do todo pela parte, meu coração sofreu muito com aquela situação, ou seja, a pessoa sofreu com a situação. Do plural pelo singular, a mulher continua sendo discriminada. Eu estou falando, na verdade, das mulheres, de maneira geral. Do que está dentro, do conteúdo pelo continente, né? Sempre gostou de um bom prato, ou seja, na verdade a pessoa gostou da comida. Do efeito pela causa e vice-versa, mantenho-me com meu próprio trabalho, ou seja, com o dinheiro proporcionado pelo trabalho. Do objeto pela matéria, esta cidade cheia de concreto. O concreto, na verdade, aí são os prédios, né? De um objeto pelo lugar de onde ele provém. Que tal uma porção de camembert como entrada para o jantar, ou seja, o queijo, né? Do concreto pelo abstrato, o terrorista foi localizado pela inteligência francesa. Então, essa inteligência se refere aos especialistas em segurança, ou da pessoa pelo instrumento que ela utiliza. Ou seja, quando se fala você é um bom garfo, se diz que você é um comilão. Vamos fazer a leitura aqui deste soneto do Camões? Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada aperto. Tudo quanto sinto um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Nós temos aqui os conceitos de antítese e paradoxo, sendo a antítese um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. Já o paradoxo vai ser um recurso de linguagem que vai fundir elementos opostos excludentes em uma única ideia, constituindo uma afirmação aparentemente sem lógica. Então essa é a grande diferença da antítese para o paradoxo. Exemplo de antíteses é: da alma um fogo me sai, da vista um rio. Então a alma, sai o fogo da alma, da vista rio. Então fogo e rio são elementos opostos, mas isso, né, metaforicamente, apesar de ter o recurso da metáfora aí, né, não vai, digamos que, interferir na lógica do entendimento. Da alma um fogo me sai. Eu posso entender que esse fogo é o amor, né? Já que o amor é fogo que arde sem se ver, né? Da vista a um rio, eu posso entender que isso aí são lágrimas que vão sair dos olhos, né? Que em vivo ardor tremendo estou de frio, né? Em vivo ardor tremendo estou de frio. Agora sim, né? Agora sim vai ter a falta de lógica aí. Já que eu estou em ardor, como é que eu posso tremer de frio, né? Aí sim eu vou ter um paradoxo, né?
vou ter a falta de lógica neste caso aí. Em vivo ardor, tremendo estou de frio. Já aqui abaixo, né, o tempo cobre o chão de verde manto, né? Aqui já coberto foi de neve fria. Em mim converte o choro em choro o doce canto. Aqui também tem antítese, né? Aqui nós temos tá, tá. Então encerrou aqui, encerrou este slide, tá? Quase que me empolgo, então não vou perder essa gravação. Vamos adiante, gente. Vamos lá. Aqui nós temos mais um exemplo de paradoxo que é no trecho aí, né? No último verso, né? Quanto mais vos pago, mais vos devo. Então, aparentemente, como é que quanto mais eu pago, mais devo, né? Então, isso é um paradoxo, né? É errando que se aprende também é outro paradoxo, né? Então, esse jogo de ideias aparentemente sem lógica que vai formar o paradoxo, tá, gente? Não apenas a presença de palavras opostas, tá? Mas tem que interferir na lógica, tá? Então, apenas a presença de palavras opostas vai ser a antítese. O paradoxo vai ter esse jogo da lógica. Então, temos aqui também a definição de pleonasmo como o recurso de linguagem que consiste na redundância ou na repetição de certa ideia com o fim de conferir maior ênfase ao enunciado, né? Então, pleonasmo são expressões como ver com os próprios olhos ou pegar com as próprias mãos, né? Então, nós temos aí ao final do texto que, apesar de os pleonasmos serem recursos geralmente bem aceitos na língua, há alguns chamados pleonasmos viciosos, tais como subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, que a gramática normativa recomenda evitar. Então, vamos ver esses versos, né? A floresta rugindo, as comas curva, as asas foscas, o gavião recurva, espantado a gritar. O estampido estupendo das queimadas se enrola de quebradas em quebradas, galopando no ar. Então isso é tirado lá do navio negreiro, né? E outros poemas. Então nós temos aí, né, elementos inanimados, né, que são, né, atribuídos de vida, né? De vida que não são próprios deles, né? Vamos ver a seguir a definição disso aí. Temos aqui o conceito de personificação ou prosopopeia, que é a atribuição de ações, pensamentos e sentimentos a seres inanimados ou irracionais, né? Como no caso do gigante Adamastor, que é um exemplo de personificação, né? Então, na verdade, o Camões reuniu em torno do Cabo das Tormentas vários dos elementos do imaginário português: o desconhecido, o medo, a grandiosidade, o grotesco, o perigo, né? Então, aqui outro recurso de linguagem, outra figura de linguagem que veremos vai ser a hipérbole, né? Como nos versos do navio negreiro lá acima nós temos: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, na explicação aí que a cena era dantesca, né? Que a cena era uma coisa horrenda, né? Então a cena lembra a descrição que Dante Alighieri faz do inferno, né? Na Divina Comédia, né? O tombadilho do navio estava tão banhado em sangue, né? Que tornava vermelho o brilho dos lampiões. Havia nos porões um grupo de escravos, né? Mas legiões, né? Não havia, né? Então, abaixo aí nós temos o conceito de hipérbole, que vai ser o recurso de linguagem que vai consistir em enfatizar uma ideia por meio do uso de palavras e expressões exageradas. Agora nós temos o eufemismo, né? Que tem como definição um recurso de linguagem que consiste no uso de palavras ou expressões consideradas amenas, ou seja, mais suaves, né? No lugar de outras consideradas chocantes ou desagradáveis, né? Temos aí, né? Temos aí nestes versos, né?
Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente. E viva eu cá na terra, sempre triste. Então, neste terceiro verso, por exemplo, repousa lá no céu eternamente, é uma maneira mais suave de dizer que a pessoa morreu. Aqui na tirinha da Mafalda nós temos aí, né, a ironia, né, cujo conceito vai ser é um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação com a intenção de dizer algo diferente ou até o oposto do que é dito. Lá na tirinha a Mafalda está colocando para dormir os projetos do governo, né, se referindo a, digamos que a morosidade, a demora, né, com que eles são, digamos, executados, né? Temos outro exemplo abaixo que a ironia, existe ironia, por exemplo, quando um chefe pergunta madrugou hoje ao empregado que chega atrasado, ou quando um professor, depois de fazer uma pergunta à classe e não ouvir nenhuma resposta, brinca dizendo responda um de cada vez, por favor. Que nós temos na Marcha das Utopias, né, o poema de José Paulo Paes, nós temos aqui: não era esta a independência que eu sonhava, não era esta a república que eu sonhava, não era este o socialismo que eu sonhava, não era este o apocalipse que eu sonhava. Então você vai notar aí que todos os versos do poema se iniciam com a expressão não era este ou não era esta, seguido das diferentes aspirações e frustrações políticas do eu lírico ao longo do tempo: a independência, a república, o socialismo. A repetição da expressão não era este reitera a cadeia, reitera e encadeia a ideia de negatividade no poema, preparando o leitor para o impacto da palavra apocalipse no último verso, que traduz o modo como o eu lírico vê e sente este mundo. Então, temos como conceito de anáfora a repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas a fim de enfatizar o termo repetido. Temos aqui o poema de Ferreira Goulart, chamado Traduzir-se. Vamos dar uma pausa no vídeo, ler o poema e em seguida responder as questões. Então, observem que as questões vão abordar o assunto figuras de linguagem, tá, gente? Então, respondam procurando consultar o conteúdo, tá? Procurando entender realmente esse assunto, que é um assunto muito cobrado aí nos vestibulares e no Enem. Nós temos a terceira, quarta e quinta questão, baseadas, né, neste anúncio da Bienal, da primeira Bienal do Livro da Leitura. Respondam e esperem as respostas posteriormente. Temos aqui um texto com 2 linhas apenas. Em poucas linhas dá para saber tudo sobre os juros do cartão de crédito. Então nós temos uma imagem aí, né, sugestiva também acima, que nos ajuda também a entender, né, o efeito dos juros do cartão. Então nós vamos responder também essas 4 questões, né, de acordo com o anúncio lá do cartão de crédito, né, dos juros do cartão de crédito, e esperar as respectivas respostas.